Hermione estava no terceiro andar em Grimmauld Place. O corredor estava silencioso e mal iluminado. Era tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã. Ao passar por uma das salas menores, ela avistou uma cabeleira ruiva curvada sobre uma mesa de mapas. Ela fez uma pausa e bateu de leve na porta. Ei, Hermione. Ron disse distraidamente enquanto movia as peças pelos mapas e então coçou a cabeça distraidamente com a ponta da varinha. Sua expressão estava tensa. Tem 1 minuto? Ela perguntou. Certo. Ele enfiou a varinha no bolso de trás e olhou para ela. Só estou revendo o que está acontecendo desde que eu saí. Muitas batidas enquanto estávamos fora. Você devia estar ocupado. Ele estava dando a ela um olhar penetrante. Hermione baixou os olhos. Tenho certeza que você vê a estratégia, disse ela calmamente. Kingsley está usando as Horcruxes para manter Harry fora do campo, disse ele. Hermione deu um breve aceno de cabeça. Você entende por quê, não é? A expressão de Ron endureceu ainda mais quando ele deu de ombros e acenou com a cabeça. Não adianta arriscá-lo em uma escaramuça quando precisamos dele para o golpe final. Sim, eu entendo. Isso não significa que eu goste. E alguns destes, ele puxou alguns pergaminhos e olhou para eles. São quase missões suicidas. Eu não tinha percebido o quão seguro Kingsley está jogando por causa de Harry. Vendo o que ele fará quando nós sairmos por algumas semanas, ele parou enquanto olhava com raiva para os relatórios. Quais foram exatamente as taxas de vítimas enquanto estivemos fora? Hermione abriu a boca para responder e ele a interrompeu. Eu não preciso que você me diga. Eu posso ver os números bem aqui. Porra, fudidamente inacreditável. Se Kingsley estivesse aqui, eu daria um soco nele. Seu rosto estava ficando vermelho de raiva. Ron, não podemos mais nos dar ao luxo de jogar pelo seguro, Hermione disse. Seu estômago dando um nó enquanto pensava em quantas pessoas ela tinha fechado os olhos durante as últimas semanas e na nova casa segura do hospício que ela ajudou Biwala. Eu não acho que você percebe como nossos recursos estão esgotados. Quantos anos você acha que o cofre de Harry pode alimentar um exército? A enfermaria do hospital está cheia de fumaça. A Europa está ficando trancada sob o controle de Tom. A única opção que nos resta é correr riscos. E não podemos arriscar Harry. Ron ficou em silêncio. Hermione podia ver os músculos de sua mandíbula trabalhando enquanto ele continuava apertando e soltando. Precisamos encontrar as Horcruxes, disse ele finalmente. Hermione soltou um suspiro baixo e profundo que ela estava segurando ansiosamente e acenou com a cabeça. Nós temos, disse ela. Tom e Harry são os pilares. Ideologicamente, os Comensais da Morte são muito diversos. É o poder de Tom que mantém o exército coeso. Se pudermos matá-lo permanentemente, deve haver lutas internas o suficiente para dar à resistência a vantagem. Acho que essa é a vantagem das ilusões de imortalidade de Tom. Ele não está se importando em preparar um sucessor, disse Ron rigidamente enquanto examinava outro relatório de missão. Hermione podia ver sua assinatura na parte inferior, verificando os feridos, calculando as perdas em números claros e impessoais. Embora eu não duvide que os Malfoys pensem que são os primeiros da fila agora que Bellatrix está morta, psicopatas do caralho. Você precisa convencer Harry de que as Horcruxes são a primeira prioridade, disse ela, olhando fixamente para Ron. Especialmente agora depois de Ginny. Estou preocupado que ele só queira ignorá-los. A expressão de Ron ficou tensa. Sim, ele disse calmamente. Hermione hesitantemente se aproximou. Ron, espero que o que eu disse na reunião ontem à noite não tenha feito você sentir que foi sua culpa. Você salvou Ginny. Não achei que seria apropriado reter a informação, mas não tive a intenção de machucar revelando isso. Está tudo bem, disse ele, a expressão rígida. Você fez a escolha certa. Eu sinto muito. Não, eu realmente não quero falar sobre isso, disse ele com uma voz trêmula que não tolerava nenhum argumento. Os olhos de Hermione dispararam em seu rosto, reconhecendo a tensão em torno de seus olhos, o escarlate inclinando suas orelhas enquanto seu rosto ficava tão pálido que suas sardas se destacavam como gotas de sangue em seu rosto. Se ela empurrasse, ele explodiria. Hermione sentiu seu coração afundar. Certo. Bem, vou deixar você para revisar, disse ela virando-se para sair. Hermione recuperou a consciência e atordoada encontrou alguém se inclinando sobre ela, inclinando sua cabeça para trás. O lado direito de seu rosto e corpo estavam rígidos. Ela não conseguia mover os dedos e sua língua doía como se tivesse sido mordida várias vezes. Ela se afastou das mãos sobre ela e a pessoa, um homem, parou de tocá-la. Ele deu um passo para trás, olhando-a com cuidado. Ela olhou para ele confusa. Ele era pálido e loiro e seu rosto, que parecia expressivo quando ela abriu os olhos pela primeira vez, estava cuidadosamente em branco.
Você teve uma convulsão, disse ele com uma voz calma. Aparentemente, poções de fertilidade e legilimência não combinam. Ele olhou para uma varinha em sua mão. Você pode falar? Você ficou gritando por vários minutos. Hermione lutou para engolir. Sua garganta parecia áspera, como se vários minutos fossem um eufemismo grosseiro. Ela tentou abrir a boca e descobriu que os músculos do lado direito de sua mandíbula estavam tão tensos que ela mal conseguia separar os dentes. Ela se sentia exausta. Ela se sentiu como se tivesse sido eletrocutada. Seus músculos e tendões pareciam ter sido esticados até que estavam prestes a se romper. Quando ela tentou respirar, houve um som baixo e ofegante que emergiu do fundo de sua garganta. Ela tentou se lembrar do que havia acontecido. Ela tentou se sentar, mas seu corpo não cooperava. Ela desfez em lágrimas. Quem é você? Ela arrastou os dentes quando finalmente parou de soluçar. Ela olhou para o homem parado ao lado dela. Uma miríade de emoções de repente cintilou em seu rosto. Ele abriu a boca. Fechou com firmeza e hesitou. Eu estou encarregado de seus cuidados, ele finalmente disse, sua expressão em branco mais uma vez. Ele puxou uma pequena garrafa aparentemente do nada. Você deveria atender. Você provavelmente será capaz de se lembrar do que aconteceu quando acordar da próxima vez. Hermione hesitou e então acenou com a cabeça em aquiescência. Ele deslizou a mão sob seu pescoço na base de seu crânio e ajudou a inclinar seu corpo rígido para que ela pudesse engoli-lo. Assim que ela bebeu, sua exaustão tomou conta dela completamente e ela sentiu que estava caindo no sono. Eu conheço você? Ela perguntou enquanto seus olhos se fechavam. Suponho que sim. Quando Hermione acordou novamente, o lado direito de seu corpo estava levemente dolorido e sua língua teve a sensação sutil de um feitiço de cura em sua superfície. Ela olhou para trás, tentando se lembrar do que tinha acontecido. Ela estava conversando com Malfoy sobre Voldemort, sobre Horcruxes. Ela de repente se lembrou da palavra. Ela finalmente fez sua pergunta, o que dificilmente havia sido uma pergunta, porque ela tinha quase certeza de que estava certa. Voldemort estava morrendo, então tudo em sua cabeça parecia que tinha explodido. A sala ficou vermelha e ela desabou. Ela teve uma convulsão na frente de Malfoy. Quando ela acordou pela primeira vez, ela estava praticamente imóvel e nem se lembrava de quem ele era. Ele a administrou com a poção do sono sem sonhos. Ela pensou na troca. No comando de seus cuidados era uma maneira muito generosa de se descrever. Ela bufou. Ela mexeu os ombros e tentou abrir a boca. Sua mandíbula estava dolorida, mas ela conseguia separar os dentes completamente. Ela se sentou cautelosamente e se examinou. Ela foi tratada. Convulsões não eram sua especialidade de cura. Mas Arthur Weasley sofrera levemente com elas depois de ser amaldiçoado por Lucius Malfoy. Ela tinha pesquisado isso. O tratamento era semelhante a tratar alguém com cruciatus, um tratamento com o qual ela estava bastante familiarizada. Não era exclusivamente cura com varinha, mas terapia magifísica, usando feitiços e depois massageando os nós e afastando a tensão com as mãos. Alguém a havia tocado. No mínimo, eles massagearam todo o lado direito de seu corpo, para que a tensão e a rigidez fossem completamente aliviadas. Considerando que ela se sentia quase normal, ela suspeitou que ela tinha sido tratada em ambos os lados da mandíbula até os dedos dos pés. Ela estremeceu ligeiramente, mas tentou raciocinar consigo mesma. Foi curativo, apenas curando. Ela curou centenas e centenas de pessoas, lesões tratadas em todas as partes do corpo. Uma lesão era uma lesão. Curar era curar. Foi totalmente removido de qualquer senso de sensualidade ou sexualidade. Clínico. Os corpos raramente são registrados como algo mais do que algo para curar. Mas mesmo assim, o pensamento de que alguém estava cuidando dela enquanto ela estava inconsciente na casa de Malfoy a fez se sentir mal. Ela agarrou os cobertores contra o peito protetoramente. Ela olhou para o calendário na parede e descobriu que 2 dias haviam se passado desde sua conversa com Malfoy. Ela se mexeu e sibilou, olhando para baixo. Seus seios estavam doloridos e aumentados. Ela olhou com horror abjeto por vários segundos antes de lembrar que era um efeito colateral da poção de fertilidade que Stroud lhe dera. Ela fez uma careta e saiu da cama. Malfoy tinha usado feitiços de limpeza nela depois de trazê-la de volta do salão de Voldemort. Mas ela não havia lavado nada. Ela juntou toalhas e roupas e desceu o corredor para o chuveiro no outro banheiro. Um longo banho aliviou todas as dores remanescentes em seu corpo. Ela inclinou a cabeça para trás sob o spray e se lembrou da memória de Ron que ela havia quebrado sem querer. Horcruxes. E taxas de baixas.
E Ginny. Sempre voltava para Ginny. Ron, ele parecia tão magro, então abatido pela guerra. Seu cabelo tinha mechas grisalhas, embora ele não pudesse ter mais de 22 anos. Ela tinha esquecido esses detalhes. Ela havia se esquecido de como a guerra o havia devorado, como fisicamente o estresse se manifestou nele. Ele planejou missões com Moody e Kingsley. Ele pegou seu talento para estratégia e xadrez bruxo e aprendeu como aplicá-lo à guerra. Ele ficou tão orgulhoso da primeira vez que Kingsley aprovou uma de suas estratégias. Demorou para Ron, Harry e o promotor aceitarem que a guerra seria longa. Eles pensaram que as comunidades mágicas iriam se levantar em apoio à Ordem. O fato de ter testemunhado a derrota de Voldemort durante a Primeira Guerra Mágica iria imbuir o mundo mágico de confiança no poder da luz. Mas Voldemort havia aprendido com a Primeira Guerra. Ele era mais inteligente, cauteloso e astuto do que da primeira vez, especialmente depois dos erros da batalha no Departamento de Mistérios. Ele limitou seu reinado de terror aos nascidos trouxas, famílias mestiças e traidores de sangue. Ele tomou o ministério antes do tempo e classificou a Ordem da Fênix como uma organização terrorista. Ele mandou matar Dumbledore na própria escola do diretor por um garoto de 16 anos. Qualquer confiança que o mundo mágico pudesse ter no poder da luz foi rapidamente sufocada. Nascidos trouxas e meio-sangues eram um fragmento da população bruxa. Era mais fácil para a comunidade mágica estabelecida simplesmente escolher manter a cabeça baixa e deixar a Ordem para lutar sozinha com Voldemort. Era difícil travar uma guerra como um grupo terrorista. Mesmo se você tivesse dinheiro, ir ao beco diagonal e acessar um cofre de Gringotts era difícil. A identificação do ministério tornou-se necessária para comprar qualquer coisa, comida ou suprimentos de poções. E comprar grandes quantidades suscitou suspeitas. Uma pessoa poderia ser enviada para o hospital após uma batalha, mas quaisquer ferimentos enviados para a ala de danos por feitiço exigiam que o St. Mungus contatasse o DMLE. Membros feridos da resistência foram acusados de terrorismo, colocados sob prisão durante a convalescença e desapareceram em uma das prisões de Voldemort após serem libertados do St. Mungus. A resistência não estava preparada para o quão decisivos os ataques iniciais de Voldemort seriam. Eles não tinham estocado. Eles não colocaram gente o suficiente para se esconder, e muitas das que tentaram proteger não conseguiram se esconder com cuidado suficiente. Sempre havia algum adeus que as pessoas pensavam que poderiam escapar antes de partir. Alguma pequena dica de que a tortura dos comensais da morte provou ser capaz de arrastar dos vizinhos. O orgulho que Ron sentiu quando suas estratégias foram usadas rapidamente se desvaneceu quando ele descobriu que era quase impossível arquitetar uma escaramuça sem baixas. As pessoas não eram peças reutilizáveis em um tabuleiro de xadrez. Quando sacrificados, eles morreram, horrivelmente. E mesmo que você fizesse todo o possível estrategicamente para protegê-los, eles nem sempre agiam como instruído ou previsto. E mesmo que o fizessem, o inimigo não o faria. Ron tendia a considerar cada morte e ferimento como sua responsabilidade pessoal. O brilho do heroísmo e a inveja que ele costumava ter por Harry desapareceram. A guerra rapidamente o deixou sóbrio, e a compreensão o uniu ainda mais a Harry, consertando qualquer fratura que seu ciúme do passado havia criado ao longo dos anos. Eles se uniram em culpa, determinação e idealismo. Mais perto do que irmãos, havia pouco espaço sobrando para Hermione. Hermione suspirou e abaixou a cabeça, sentindo a água deslizar pelo seu rosto. Seus lábios se torceram e tremeram enquanto ela pensava em Hogwarts. Harry, Ron e Hermione, o trio inseparável, até a morte de Dumbledore. Quando Hermione escolheu poções e cura em vez de praticar magia defensiva com Harry e Ron e o resto do DA. Seus dias foram gastos estudando cura com Poppy Pomfrey. Suas noites eram passadas estudando poções com Snape. Suas amizades caíram no esquecimento. Até suas notas caíram. Ela tinha pouco tempo para se dedicar à preparação de feitiços de defesa. Todo mundo estava estudando magia defensiva. Ninguém mais parecia estar preocupado com ferimentos ou como conter as maldições, ou sobre ser capaz de fazer as poções necessárias para curar ferimentos. Durante um mês após a batalha no Departamento de Mistérios, Hermione tomou 10 poções diferentes diariamente para reparar todos os danos internos da maldição não verbal de Dolohov. Ela teve sorte de ter sobrevivido. Quando Dumbledore morreu poucos meses depois, ela se sentiu profundamente ciente de quão vital o papel da cura e das poções seria se a resistência sobreviveria à guerra tempo suficiente para vencê-la. Mas ela era a única que se preocupava com isso. Todos a consideravam paranoica.
Os hospitais eram um território neutro. Se alguém precisasse de cura, sempre haveria os sentimungos a quem recorrer. Mas eles eram terroristas. Os hospitais não eram neutros para terroristas. Quando Voldemort repentinamente assumiu o controle do ministério, o primeiro ato do ministro Ticnesse assinado foi a Lei de Registro de Nascidos Trouxas. Foi um movimento cuidadosamente planejado e planejado. Os aurores nascidos trouxas e mestiços no DMLE e os curandeiros de Sentimungos foram presos e tiveram suas varinhas instaladas antes que pudessem fugir para a Ordem. Eles teriam sido membros valiosos da resistência se a Ordem tivesse sido capaz de alcançá-los a tempo. Em vez disso, a organização terrorista se viu abruptamente isolada do mundo, deixando Poppy Pomfrey como sua curandeira mais experiente. Todos os lutadores da resistência eram levados a uma matrona de um internato para serem curados de ferimentos de batalha e maldições das trevas. Kingsley conseguiu recrutar 2 médicos de clínica geral para montar um hospital semifuncional. Apesar da tendência de Voldemort de punir famílias inteiras, a maioria dos bruxos relutava em deixar suas vidas inteiras para trás e se aliar à Ordem se não fosse necessário. A guerra estava concentrada na Grã-Bretanha naquele ponto. Depois que o Ministério da Magia britânico foi apreendido, hospitais europeus de magia simpatizantes da resistência secretamente se estenderam e ofereceram treinamento especializado em cura de magia negra e maldições. Hermione foi a única pessoa com conhecimento básico de cura suficiente para se qualificar que a Ordem poderia dispensar. Não tinha sido uma pergunta. A Ordem precisava de um curandeiro de baixas. Se não pudessem recrutar um, precisariam criar um. Hermione tinha aptidão. Ela mal teve tempo de se despedir antes que Kingsley a contrabandeasse para fora da Grã-Bretanha. Ela não sabia quando voltaria. Ela treinou obsessivamente por quase 2 anos. Ela estava chegando ao fim de seu treinamento quando a casa segura do Hospital da Ordem foi comprometida após uma escaramuça. Um comensal da morte agarrou Ernie Macmillan quando ele estava aparatando lá. Assim que o comensal da morte estava dentro das enfermarias protetoras, ele imediatamente saiu e trouxe de volta vários outros comensais da morte. Além do encanto de Fidelius, o hospital não estava bem protegido. Não havia plano de evacuação. Sem guardas. Foi um banho de sangue antes que a Ordem conseguisse reunir e enviar uma resposta. A Ordem perdeu os 2 curandeiros que havia recrutado, seus trainees de curandeiros, Horace Slughorn e quase todos os guerreiros feridos convalescendo lá. Os comensais da morte deixaram Ernie vivo por maldade. A Ordem precisava de Hermione de volta imediatamente. Voldemort permitiu que Antonin Dolohov estabelecesse uma divisão de desenvolvimento de maldições. Maldições novas e mortais foram usadas em batalhas que exigiam análise de feitiços avançada para contra-atacar. A especialidade de Hermione. Eles também precisavam substituir seu mestre de poções e Hermione havia se qualificado para fazer isso também. Em 3 dias, Kingsley chegou pessoalmente ao Hospital Mágico Austríaco onde ela estava estudando e a trouxe de volta para a Inglaterra. Na ausência dela, Harry e Ron se transformaram em uma dupla. Quando ela voltou, o trio tentou retomar a amizade, mas os 2 anos os enviaram em direções diferentes. Hermione não tinha sido capaz de compartilhar a crença idealista de que a luz, por sua qualidade inerente de bondade, acabaria virando a maré da guerra. Em seus olhos, parecia estar se voltando cada vez mais contra a Ordem. Desde o momento em que voltou para a Inglaterra, ela morava na nova enfermaria do hospital, que havia sido instalada no 2º andar de Grimmauld Place. Ela passava dias e noites vendo pessoas morrerem, vê-los perceber que iam morrer, tentando salvá-los. Ela se sentou ao lado deles e explicou tão gentilmente quanto pôde que eles nunca falariam, nunca comeriam, nunca veriam, nunca caminhariam, nunca se moveriam novamente, que eles nunca teriam filhos, que seu parceiro, cônjuge, ou pais ou filhos morreram enquanto eles estavam inconscientes. Ela viveu todos os dias após as batalhas, respirou a devastação até que ela estava se afogando nela. Ela não tinha permissão para lutar, ela não era permitida no campo. Ela era muito valiosa como curandeira e amante de poções. A Ordem não podia arriscar perder Voltula. Ela permaneceu indefinidamente após as batalhas sobre as quais não teve nenhuma influência. Então ela usou o que tinha, sua voz e sua posição, como membro da Ordem. Ela usou seu assento nas reuniões para instar a Ordem a expandir o treinamento além da magia defensiva. Ela não estava defendendo tortura ou imperdoáveis. Ela só queria que os lutadores da resistência recebessem permissão explícita, em vez de apenas tácita, para matar comensais da morte em autodefesa. Hermione não tinha sido capaz de compartilhar a crença idealista de que a luz, por sua qualidade inerente de bondade,
Acabaria virando a maré da guerra. Em seus olhos parecia estar se voltando cada vez mais contra a ordem. Desde o momento em que voltou para a Inglaterra, ela morava na nova enfermaria do hospital, que havia sido instalada no segundo andar de Grimmauld Place. Ela passava dias e noites vendo pessoas morrerem, vê-los perceber que iam morrer, tentando salvá-los. Ela se sentou ao lado deles e explicou tão gentilmente quanto pôde que eles nunca falariam, nunca comeriam, nunca veriam, nunca caminhariam, nunca se moveriam novamente, que eles nunca teriam filhos, que seu parceiro, cônjuge, ou pais ou filhos morreram enquanto eles estavam inconscientes. Ela viveu todos os dias após as batalhas, respirou a devastação até que ela estava se afogando nela. Ela não tinha permissão para lutar, ela não era permitida no campo. Ela era muito valiosa como curandeira e amante de poções. A ordem não podia arriscar perder Voltula. Ela permaneceu indefinidamente após as batalhas sobre as quais não teve nenhuma influência. Então ela usou o que tinha, sua voz e sua posição, como membro da ordem. Ela usou seu assento nas reuniões para instar a ordem a expandir o treinamento além da magia defensiva. Ela não estava defendendo tortura ou imperdoáveis. Ela só queria que os lutadores da resistência recebessem permissão explícita, em vez de apenas tácita, para matar comensais da morte em autodefesa. Ela mal reconheceu a pessoa que encontrou no copo. Em suas memórias de si mesma, ela estava abatida pelo estresse e desnutrição, pálido por permanecer dentro de poções de cura e preparação. Sua pele estava pálida, seu cabelo incontrolável, sempre cuidadosamente preso em tranças apertadas que ela mantinha enrolada na parte de trás de sua cabeça. Ossos e membros finos. Seus olhos grandes e escuros, mas com fogo neles. Agora, seu rosto não estava mais magro. Com nutrição adequada, ela havia se tornado mais gorda, de modo que suas bochechas não ficassem mais encovadas. Caminhadas diárias regulares significavam que sua cor havia melhorado com um leve rubor natural. Sem um pente ou qualquer grampo de cabelo, ela só podia pentear com os dedos e deixá-lo solto. Caiu, em uma massa desenfreada de ondas e cachos abaixo de seus cotovelos. Seus joelhos, cotovelos, ossos do quadril e costelas não se projetavam mais. Ela acumulou massa muscular ao se exercitar. Ela parecia saudável, muito uniforme, normal, como uma Hermione de uma vida diferente. Mas seus olhos estavam mortos. Não havia fogo neles. A faísca que ela considerava mais intrínseca a quem ela era havia se apagado. Ela era um cadáver vibrante. Ela se afastou do espelho e se vestiu. A poção da fertilidade afetou o ajuste de suas vestes. Os botões sobre o busto puxaram e ela podia ver seus mamilos através do tecido. Ela revirou os ombros para dentro para tentar disfarçar e puxou o cabelo sobre os ombros. Quando ela voltou para seu quarto, ela encontrou um almoço preparado para ela. Ela cutucou uma salada de pepino e olhou pela janela. A neve derreteu. A propriedade era composta de um cinza infinito. Até o céu estava cinza. Ela ainda estava olhando pela janela quando a porta clicou. Ela olhou e descobriu que Malfoy havia entrado. Ele estava usando suas roupas de caça. Eles estavam limpos, então seu palpite era que ele estava saindo em vez de voltar. Ela o encarou. Sem vestes, ele era notavelmente alto e ágil. A roupa era toda preta, mas seus antebraços, tórax e pernas tinham um equipamento protetor de prata metálica amarrado neles. Armadura corporal de pele de barriga de ferro ucraniana, Hermione concluiu depois de estudá-lo por um momento, para magia e proteção de armas, a menos que ele tivesse um hobby de domar dragões que ela não conhecesse. Ele estava segurando um par de luvas em uma das mãos. Ela se perguntou se ele usou aquela roupa quando matou Ginny, Minerva McGonagall, Alastor Moody, Neville, Dean, Sims, Professora Sprout, Madame Pomfrey, Professor Flitwick e Oliver Wood. Ele provavelmente sempre o usava sob suas vestes de Comensal da Morte. A pele de Iron Belly era altamente resistente à magia e quase impenetrável a ataques físicos. Em um duelo, a menos que o atacante pudesse acertar um tiro na cabeça ou usar uma maldição da morte, Malfoy seria difícil de derrotar. Alguém com algemas bloqueando sua magia não teria nenhuma chance contra ele. Então, novamente, quando os Sonserinos se preocuparam com a luta justa, seus olhos encontraram os dela do outro lado da sala e ele a estudou cuidadosamente. Ela cruzou os braços protetoramente sobre o peito. "Lembra de mim agora?" Ele perguntou. Para minha profunda consternação, disse ela, desviando o olhar dele. Ele se aproximou lentamente. Eu informei Stroud sobre o que aconteceu. Aparentemente, ela não se preocupou em verificar se a poção de fertilidade não iria interagir negativamente com uma sessão de legilimência, disse ele com um leve sorriso de escárnio.
Eu duvido que a combinação seja algo estudado regularmente por mestres de poções, Hermione disse em uma voz seca. Houve uma pausa e Malfoy puxou um jornal do nada e entregou a ela. Ela o arrancou de seus dedos com uma expressão curiosa. Você claramente tem feito bom uso de sua leitura, disse ele enquanto ela desdobrava. Negociações de paz na Escandinávia, anunciou a primeira página. Ela sorriu para si mesma enquanto folheava o artigo. Como você adivinhou? Ele disse após um minuto de silêncio. Ela ergueu os olhos do jornal. Sobre isso? Ela disse, arregalando os olhos inocentemente e indicando o artigo. Ele revirou os olhos. Não. O canto de sua boca se curvou. Eu sou uma curandeira, ela disse. Então olhou para seus pulsos. Ou eu era, pelo menos. Eu me especializei em curar magia negra. Eu conheço os sinais da corrosão mágica. Muitos tipos de magia negra se transformam em veneno no corpo. O corpo e a magia tentam assimilá-la. Uma vez que a magia negra num nível celular, não há como voltar atrás. A magia devora o corpo de dentro para fora. Ela colocou o jornal de lado. A magia ainda é altamente potente, é claro. Ele ainda é um dos feiticeiros mais poderosos do mundo, mas fisicamente está se deteriorando. Mesmo todo aquele sangue de unicórnio que ele está absorvendo e se banhando não consegue controlar os sintomas de maneira suficiente. Deitado em torpor sob um ninho de cobras, está apenas atrasando o inevitável. Mesmo se ele for imortal, ele será um pouco mais do que uma sombra em breve. Ele se desvanecerá no éter. Com Harry morto, ele não tem como renascer novamente. Se todas as suas Horcruxes foram destruídos, ele apenas deixará de existir. Malfoy a olhou atentamente e ela encontrou seus olhos. As amarras são chamadas de Horcruxes, não são? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça lentamente. Nova memória? Ele disse. Ela acenou com a cabeça. Durante a convulsão, disse ela, recostando-se na cadeira, a Ordem os estava caçando. Ron e Harry foram designados. Algo mais? Ele disse, sua voz baixa e perigosa. Ron estava chateado com as taxas de vítimas. Estávamos morrendo de fome. Duvido que seja algo que você ainda não saiba, disse ela calmamente. Ela olhou para ele com firmeza, esperando que ele imediatamente se movesse para invadir sua mente. Para verificar isso, ele apenas olhou para ela. Ela desviou o olhar. Depois de um minuto, ela olhou para cima, hesitando. Ele percebeu a atenção dela e inclinou a cabeça, arqueando uma sobrancelha. Kingsley Shacklebolt, ela disse. Hannah não o mencionou. Todo mundo vive dizendo que eu sou tudo o que resta da Ordem. Mas eu não me lembro. Ele morreu alguns meses antes da batalha final, disse Malfoy, desviando o olhar dela. Sua mandíbula rolou ligeiramente. Hermione sabia, mas ainda sentia uma dor aguda no peito quando ouviu a confirmação. Ela tinha certeza de que já sabia a resposta para sua próxima pergunta também. Foi você quem? Ele encontrou os olhos dela e acenou com a cabeça. Ele estava no meu caminho.